É, meus irmãos, o mestre está voltando. Jesus está voltando. Eu não vou fazer escatologia de jornal, escatologia de manchete, de telejornal, não vou fazer, vocês me conhecem. Mas que o mundo que nós estamos vivendo, 2024, veio com toda a força um rumor de um terceiro conflito global, de guerras crescendo, guerra já em andamento crescendo. Isso é verdade, são fatos. E nós sabíamos que essas coisas iriam acontecer. Mas olha o que aconteceu agora. O porta-voz do Kremlin, que é o governo russo, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, ele acabou de dar uma declaração hoje, sexta-feira, dia 22/3/2024, eu gravo por volta das 2 horas da tarde. Ele deu uma declaração dizendo: agora estamos em guerra. Agora a Rússia está em guerra total e utilizaremos todas as forças para acabar com a presença do Ocidente no território que pertence à Rússia. Isso não é estranho, porque desde o começo do conflito lá na Ucrânia, a Rússia utilizou o termo, o Putin utilizou o termo naquele discurso emblemático dele, falando para a nação russa, após a invasão do território na Europa, ele deu uma declaração chamando de Operação Militar Especial. E de lá para cá, o Putin tem falado em operação militar especial para proteger as regiões da Rússia, ou região que está sob a proteção, que pertence ao povo ligado à Rússia, região que está sob a proteção do governo russo. Ele está falando da região do Donbass, ele está falando de Kherson, ele está falando daquela região ali. Cerca de quase 20% do território da Ucrânia é o que está em disputa aqui. E desses 20%, a Rússia já conseguiu se apoderar de um percentual quase que total, desses 20%. Mas de lá para cá, o governo russo utilizou a expressão operação militar especial. Mas, diante das declarações do Emmanuel Macron, diante das declarações do governo norte-americano, diante das declarações internacionais acerca do conflito na Europa, as declarações da OTAN, inclusive, a OTAN está fazendo um exercício militar, o maior exercício militar da história da OTAN, da história recente da OTAN, está acontecendo na Europa. Um deslocamento de efetivo militar, treinamento aéreo no mar e também por terra, significativo. Num tempo recente, nunca aconteceu um exercício desse, estava programado. Então, o governo russo deu uma declaração por quê? Cerca de mais de 5.000 mercenários estão presentes ali na Ucrânia, lutando pela Ucrânia. São mercenários, são pagos para lutar a guerra. E aí eles vêm da Bélgica, eles vêm da França, eles vêm do Brasil, eles vêm dos Estados Unidos e por aí vai. E desse número tão expressivo, a Rússia alega que alguns milhares já foram eliminados. E agora, inclusive, os disparos mais fortes começaram. A sensação que se tem, eu como analista, olhando daqui, observando os portais, olhando canais de Telegram, vídeos, né, ali em real time, quase que em real time, no Telegram a gente consegue isso, ou observando canais russos, canais ucranianos e canais internacionais que analisam o conflito, dá para ver que a Rússia intensificou nos últimos 2 dias, ela intensificou os combates, os bombardeios, e bombardeio pesado, tá? Hidrelétrica e por aí vai. Só que, recentemente, a Ucrânia iniciou uma campanha de bombardear cidades próximas à Ucrânia, cidades russas. Tentou, inclusive, sobre os grandes centros da Rússia, mas não conseguiu, com drones, não conseguiu. Esses drones vêm do Ocidente, é fornecido pelo Ocidente. A França é o segundo maior produtor de armas do mundo, assim como a Turquia produz muitos drones, tá bom, pessoal? A Rússia é o terceiro maior produtor de armas do mundo. Os Estados Unidos está em primeiro lugar. E aí vem os demais países. Mas a França passou a Rússia no quesito maior produtor e exportador de armas. Então, as campanhas de Kiev, as declarações do Ocidente, a força que o Ocidente está fazendo para que essa guerra não tenha um desfecho, que é a Rússia sair a grande vencedora. Por exemplo, a Suécia acabou de declarar
que vê o conflito com a Rússia se prolongando por muitos anos. Então, diante desses fatos, o governo russo deu essa declaração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Depois eu falo de uma outra guerra que a Rússia está travando também, e essa guerra nos interessa, tá? Essa guerra nos interessa. O Alabama deu uma declaração sobre esta guerra que eu vou falar para vocês já já também, no final, espera aí. E a Rússia também, ela nos interessa. Olha aqui, a Rússia está em guerra. Kremlin, o governo russo. O que começou como uma operação militar aumentou depois que o Ocidente se tornou participante, disse Dmitry Peskov. Então agora eles querem eliminar totalmente o Ocidente na Ucrânia. Eliminar a participação ocidental na Ucrânia. Eles estão falando eliminar a participação ali dos mercenários, das tropas britânicas, francesas, norte-americanas, que estão treinando os ucranianos, o efetivo ucraniano, para lidar com equipamento, ah, equipamento de ponta, equipamento militar. Olha aqui, ó. Estamos em guerra, afirmou Peskov, explicando que, embora o conflito tenha começado como uma operação militar especial, assim que, aspas, o Ocidente coletivo se tornou, olha aqui, o Ocidente coletivo se tornou participante nisto, ao lado da Ucrânia, para nós tornou-se uma guerra. E aqui mais abaixo vocês vão ler essa matéria, tá aí no RT, vocês podem ler depois, que eles estão falando de agora a Rússia está em uma guerra total. É guerra total. Disse no dia de hoje. Ou seja, aquele último sprint, aquela última corrida força que o Ocidente está fazendo para a Ucrânia não cair de vez, não cair de vez, a Rússia dobrou a aposta. Mas isso veio em que momento? Depois da eleição russa. Todo político ama esse espetáculo público, e a violência da filosofia política é um instrumento de propaganda do Estado ou do governante. O Putin aproveitou, né, esses conflitos e ele ganhou em alguns lugares com mais de 90% dos votos. O cara vai para o seu quinto ou sexto mandato, não lembro agora. Vai concluir com 30 anos no poder, mais ou menos isso. Me corrija aqui nos comentários se os números eu estiver exagerando, mas eu creio que são exatamente esses. Então, depois do resultado eleitoral, ele dá essa declaração: agora é uma guerra total. Sempre que o Ocidente aumenta a aposta, como Macron, que é um palhaço, mas o próprio jornal russo, acho que foi o Tais ou RIA, disse assim no dia de hoje: o Macron é um palhaço, mas é um palhaço perigoso. Lembra da fotinha que o Macarrão, publicou esses dias? Ele treinando boxe? Não sei nem se ele é homem, mas enfim, isso é outra questão. Aí o jornal russo diz: olha, o Macron é um palhaço, mas é um palhaço perigoso, e a gente tem que responder. Então essa resposta, a declaração de hoje muda o status. Não sei se muda alguma coisa em termos de ação, embora os bombardeios tenham se intensificado nos últimos dias, né, uns 2, 3 dias para cá. Agora, há uma outra guerra que eu falei que ia concluir o vídeo com essa guerra que eu falei que nos interessa, eu concluo agora. Olha o que o Putin fez, e isso nos interessa. Isso aqui é bom. Ele declarou que o movimento do arco-íris, sabe o movimento do arco-íris? Que lá no Abaplay eu falo tanto para vocês, no Sala de Guerra eu falo tanto para vocês. Que movimento é esse? É um movimento antissistêmico. Eles vêm literalmente para poder acabar com a família, acabar com a noção. Bom, não vou falar muito aqui não. Se você quiser se tornar meu assinante, só você clicar no link que está aqui embaixo, abaplay.com.br, e se tornar um assinante. Lá tem vídeos, cursos, documentários, bom, séries, tem muita coisa para você, aula ao vivo. Olha só, a Rússia enquadrou o movimento do arco-íris, sabe o movimento do arco-íris, sabendo do que eu estou falando, como um movimento T.ro.rista, um movimento extremista, um movimento terror, sabe, pessoal, rista. A Rússia enquadrou, ou seja, este movimento se tornou inimigo do Estado, inimigo do governo russo. Olha, vocês estão vendo que os globalistas estão esperneando, e eles são dispostos a qualquer coisa por causa da sua agenda. Essa agenda do arco-íris, a agenda da ONU, está fraquejando, está dando sinais de fraqueza. Dando sinais de fraqueza. No Alabama,
o governo do Alabama proibiu o ensino nas repartições públicas e nas escolas públicas, o ensino ou a inclusão de qualquer temática que versa sobre equidade e inclusão, que tem uma sigla que é o DEI, sabe? Diversidade, equidade e inclusão, parte da agenda da ONU. Meus amigos, tanto a Rússia quanto em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil nós temos que fazer muita pressão ainda, porque os caras da toga estão cumprindo à risca a agenda mundial. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui para não me exceder. Convido você a estar na nossa plataforma de ensino, vídeos, séries, documentários. Estamos reformulando tudo agora. Mais uns dias para frente, eu vou anunciar para vocês a nossa nova área, né? Uma experiência bem diferente com aplicativo na TV, muita coisa acontecendo. Bom, faça parte da nossa plataforma de ensino, já vai lá e tem muitas horas de aulas, vídeos, séries, documentários para vocês. Link aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau, tchau.